Olá pessoal, tudo bom? Vamos hoje falar um pouquinho sobre ácidos nucleicos, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre DNA, sobre RNA, sobre síntese proteica e sobre transcrição e tradução, ok? Bom, para começar, a gente tem que lembrar que os ácidos nucleicos, eles são formados por dois tipos de moléculas, né? Que é o DNA e o RNA, beleza? Ambos, DNA e RNA, são moléculas grandes, que nós chamamos de polímeros. E que esses polímeros são formados por moléculas menores, que são chamadas de monômero. No caso, o monômero dos ácidos nucleicos, nós vamos chamar de nucleotídeos, como você está vendo aqui no quadro. Esse é um nucleotídeo. Ele é formado por um açúcar, uma pentose, que pode ser a ribose ou a desoxirribose. Lembre, a ribose começa com R, de RNA. E a desoxirribose é o D de DNA, beleza? Então, o que vai modificar também no nucleotídeo é o açúcar. Outro componente do nucleotídeo é o fosfato, tá aqui, e a base nitrogenada, ok? Lembre, a pentose que nós estamos falando aqui tem 5 átomos de carbono, ok? E a gente vai numerar sempre a pentose, o carbono 1 da pentose vai ser esse que está ligado à base nitrogenada. Então você coloca carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. O carbono 5 é o que está ligado no fosfato, beleza? Outra coisa, as bases nitrogenadas, elas são compostas de dois tipos. São as bases púricas, que são formadas por 2 anéis, e as bases pirimídicas, que são formadas por um anel. As bases púricas são duas, que é a adenina e a guanina. E as bases pirimídicas são 3, que é a timina, a citosina e a uracila, ok? Lembrando que no DNA nós vamos encontrar a adenina, a timina, a guanina e a citosina. No RNA substitui a timina e coloca a uracila, ok? No caso do DNA, o DNA ele é uma fita dupla, né? É chamado de dupla hélice, igual a gente está vendo aqui, ó, no esqueminha que eu fiz. Aqui, ó, dupla hélice, uma dupla, certo? Então, formato duplo. Tem como açúcar, como a gente falou, a desoxirribose, certinho? E, no caso, aqui eu montei para vocês terem uma noção como que é a fita. Eu pego a fita, eu vou distorcer a fita, né? Vamos distorcer, colocar ela no formato plano, e aqui você está vendo o esqueminha. Bom, aqui vamos prestar atenção numa coisa. Esse aqui é um nucleotídeo, certo? Um nucleotídeo, aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, e esse aqui então vai ser o carbono 5. Que eu vou chamar de carbono 5 linha, ponta 5 linha da fita. Aí, vai aqui uma ligação entre esse nucleotídeo e esse nucleotídeo, que é a fosfodiéster, beleza? Aqui é a fosfodiéster, essa aqui. Aí, aqui tem outro carbono, então vou numerar aqui de novo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então esse aqui é o carbono 5 e esse aqui é o carbono 3. Então aqui eu vou colocar 3 linhas. Então essa fita, ela tem o sentido 3 linha, 5 linha. Como a fita de DNA, elas são fitas antiparalelas, a fita complementar, ela tem que ser o contrário. Então é o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Ó, o nucleotídeo, ó. Esse aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5, certo? Aí você tem aqui também carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então aqui, ó, não é o carbono 3, então aqui a gente vai chamar de posição 3 linha. E aqui não é o carbono 5, então aqui é a posição 5 linha. Então fica assim, ó, 3 linhas, 5 linha, 3 linha, 5 linha. Como eu falei para vocês, o DNA tem 4 bases nitrogenadas, que é a adenina, timina, guanina e citosina. A adenina sempre liga com a timina, aqui ó, uma base púrica, uma base pirimídica. E são sempre duas ligações que são chamadas pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, ok? E entre a guanina e a citosina são sempre 3. Aí, uma base púrica, uma base pirimídica. E 3 ligações de pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Ok? Bom, e para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a relação de Chargaff. A relação de Chargaff, ela diz o seguinte, que a quantidade de adenina é sempre igual à quantidade de timina no DNA. E que a quantidade de guanina é igual a de citosina. E que tudo isso corresponde a 1 ou 100%. Então, um exemplo clássico. Fala assim, na fita de DNA, nós temos 5% de adenina. Bom, se tem 5% de adenina,
nós vamos ter que ter, bom, como a adenina sempre liga com quem? Com a timina, então nós vamos ter também 5% de timina. Então, se nós temos 5% de adenina, de timina também vai ser igual a 5%. Logo, aqui dá 10%, beleza? Como é 10 em 100, vai sobrar quanto? Bom, você tem 100%. Se eu tiro 10%, sobra 90%, ok? Esses 90%, então, eu vou ter que pegar para guanina e citosina. Logo, guanina vai ser quanto? 45% e citosina vai ser 45%, ok? Bom, uma outra coisa também que é bom vocês lembrarem é que como entre adenina e timina, guanina e citosina são estabelecidas pontes de hidrogênio, se uma questão pedir para você indicar qual das fitas de DNA vai gastar mais energia para ser desnaturada, porque uma forma de desnaturar a fita de DNA é romper as pontes de hidrogênio. Então o cara te joga um exercício lá na prova. Ele coloca aqui duas fitas de DNA, em que você está vendo aqui que essa tem 1, 2, 3, 4, 5 pares de base, aqui também tem 5 pares de base. Só que você observa que aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, aqui são duas guanina e citosina, enquanto que aqui só tem uma guanina e citosina. Lembrando que guanina e citosina formam 3 pontes de hidrogênio, enquanto a adenina e timina formam 2 pontes. Logo, a fita de número 1, DNA número 1, ele vai ter mais ligações de hidrogênio do que a fita número 2. Logo, eu vou ter que fornecer mais energia para a fita número 1 desnaturar, romper as pontes de hidrogênio, do que a fita número 2, que tem uma quantidade menor de pontes de hidrogênio. Ok? Bom, aqui você está visualizando a fita, né, a dupla hélice do DNA, onde você vê aqui as bases nitrogenadas, as bases púricas, as bases pirimídicas. Aqui também vão ter as ligações de ponte de hidrogênio, 3 entre guanina e citosina, 2 entre adenina e timina. Ok? E vamos dar uma ampliada nessa fita aqui. Bom, olha aqui. Utilizar a fita, aqui ó, aqui o que você observa então? Aqui nós temos, ó, como eu falei para vocês lá, esse aqui é o carbono número 5, o carbono número 4, o carbono número 3, o carbono número 2 e o carbono número 1. Aqui tem a base nitrogenada, nesse caso aqui é uma base púrica, porque tem 2 anéis. E observe que aqui ó, já fazem 3 ligações, então essa aqui é a citosina e essa aqui é a guanina, ok? Aqui está no carbono de número 5, beleza? Então aqui a posição 5 linha. Se a gente descer aqui, ó, você vai ver que esse aqui é o carbono de número 3. Então aqui é a posição 3 linha. Ok? Aqui, como eu falei para vocês, as fitas são antiparalelas. Como elas são antiparalelas, a fita vai começar aqui, ó, tá vendo? O nucleotídeo ao contrário. Então você tem aqui a base nitrogenada, o carbono 1, carbono 2, carbono 3, por isso que é a posição 3 linha. E aqui embaixo você vai ver o carbono 5. Então aqui é a posição 5 linha. Ok? E observa aí, ó, uma base púrica, uma base pirimídica. Então, entre púrica e pirimídica, 2 pontes. Então, essa aqui é a adenina e essa aqui é a timina. Ok? E essa ligação aqui, ó, é a ligação fosfodiéster que eu mostrei para vocês lá no quadro, né? Que é a ligação entre o carbono 3 de um nucleotídeo com o fosfato do outro nucleotídeo. Ok? Bom, então o que acabamos de ver foi a estrutura do DNA, né? Como que é, né, formada, com seus nucleotídeos, né? A disposição. E agora a nossa próxima aula vai ser sobre a duplicação semi-conservativa do DNA. Como que então se comporta o DNA durante a sua duplicação. Ok? Muito obrigado, nos vemos na próxima. Um abração, professor W. Bill.